Olá, olá! Nossa live hoje sobre Marketplace, assunto extremamente atual e a gente vai tirar um pouco as dúvidas que nós temos sobre este assunto. Vamos esperar o Fabiano chegar. Já chegou. Olá! Juliana, Tudo tudo bom? bem? Tudo jóia e Tudo você? ótimo, Maravilha. Agora é tudo torcer para a ótimo. internet funcionar, né? Por enquanto aqui tá tranquilo. Ah, muito bom. Bom, vou começar me apresentando e aí depois você se apresenta. Nosso tema de hoje vai ser Marketplace na distribuição. E para os seus amigos, eu Perfeito, sou Juliana, eu sou psicóloga, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos e uma apaixonada pelo setor atacadista distribuidor. Eu tenho 22 anos de experiência na área e uma paixão, acho que eterna, né? Vem desde a infância essa minha paixão. E agora, nesse momento de pandemia, tem muita coisa mudando, né? Eu fiz uma pesquisa no começo de abril, né, já estávamos em quarentena, já estávamos né, isolados. E uhum, eu fiz uma pesquisa pela internet com vários empresários do setor. E o que eles me disseram foi o seguinte, que o planejamento estratégico, eles estavam colocando algumas atividades, alguns projetos né, para frente, e o que eles disseram seria marketplace e e-commerce nesse momento. Então, esse é o momento perfeito. da gente falar sobre esse assunto. Então, Fabiana, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. O Fabiano Silva, ele é CEO do Dynamic Sales. E vamos falar sobre marketplace na distribuição. Tenho várias perguntas. Eu queria que você primeiro começasse se apresentando, como é que você chegou, né, até na distribuição. E você já trabalha como plataforma de vendas há muito tempo, né? Só explicar um pouco. Primeiro, te agradecer o convite dessa live para falar do Marketplace, que é um assunto do momento. Minha trajetória foi muito na área de tecnologia da informação, né? Então, eu tenho 17 anos aí que eu trabalho nesse segmento. E eu atendi vários distribuidores, né? E aí, nessas indas e vindas, né, TI e negócio, surgiu a oportunidade da gente criar a plataforma Dynamic Sales. Então, é uma plataforma que ela surgiu inicialmente como força de vendas, que aí o negócio foi mudando e a trabalhar em outros modelos de negócio, né? Desde e-commerce a marketplace. Então, é um ponto que a gente tem trabalhado muito. Você comentou aqui a questão dos empresários, está tirando com a pandemia, tirando aqui da gaveta os projetos de e-commerce. A gente vê muito, só que marketplace para distribuição ainda está engatinhando, né? Então, eu conversei com o pessoal da Abad, até tem uma entrevista que eu fiz, que fala que o marketplace na distribuição ele é um bebê, né? Bom, eu não sei se você tem pontos aqui, eu tenho muitos assuntos aqui sobre esse tema aqui para Muitos falar, mas aí vamos assuntos. seguir, mas vamos Eu seguir a sua queria. lista aí. São muitos, a lista é grande, que são muitas dúvidas. Eu É, acho que a gente primeiro poderia começar definindo o que é e-commerce e o que é marketplace. Porque todo mundo fala em venda digital. Mas eu gostaria que você. Eu perfeito, percebo que é uma dúvida muito grande sobre até onde vai o e-commerce, até onde se inicia o marketplace. Então, eu queria que você perfeito, primeiro desse essa explanação para a gente. perfeito. A explicação para o pessoal entender é muito simples. Então, imagine que o e-commerce é onde você vai vender somente os seus produtos. Então, imagina Americanas, por exemplo, né? Se ela vendesse só o produto, é um e-commerce, né? Agora, ela passou a ser marketplace quando ela passou a vender não só os produtos dela,
mais os produtos dos parceiros, né? Então, qual que foi a dinâmica? Então, ela teve à frente disso. Então, recentemente, outros players entraram. Então, o clássico aí é a Magazine Luiza, né? Então, a Magazine Luiza, se for olhar, está vendendo até chips agora no marketplace dela. Mas aí, qual que é a visão que ela teve? Isso falando do mercado para o consumidor final, né? Que é o B2C. Então, qual que foi a visão que eles tiveram? Olha, esse mercado é muito competitivo. Então, se eu vender, se eu tiver uma outra empresa que tem uma condição melhor do que a minha, eu pelo menos vou participar dessa venda. Então, por exemplo, eu posso ter, citando a Magazine Luiza, ela pode ter um produto, por exemplo, e um concorrente dela está no marketplace dela, né, um parceiro, está no marketplace que vai vender o mesmo produto mais barato. Então, o que ela pensou? Tá bom, eu vou perder essa venda de qualquer forma se eu não entrar nesse modelo. Então, o que ela fez? Se eu não posso com eles, junte-se a eles, né? Então, ela montou esse marketplace pegando os parceiros e quem tiver a melhor condição de venda vai vender. E aí, essa venda, ela é remunerada. Então, ela viu esse filão. Então, isso a gente está falando do Magazine Luiza. Se a gente considerar a Amazon, que tem o Jeff Bezos, que é o homem mais rico aí do mundo, ele apostou nesse negócio, né? Isso só para o mercado B2C. Aí é mais uma explicação mais simples do que é o e-commerce e o marketplace, né? Então, resumindo, e-commerce eu vou vender os meus produtos e marketplace eu vou vender os meus produtos e produtos de parceiros dentro da plataforma. Tá, e como é que fica isso na distribuição? Como é que fica esse processo, né, a implantação de uma plataforma de marketplace na distribuição? Na distribuição, o processo é um pouco diferente, mas aparenta ser novo, mas ele não é novo. Então, se a gente pegar o maior distribuidor do Brasil, ele já tem o marketplace dele, que é o Martins. Então, se eu pegar um outro segmento, o Martins é muito forte no segmento de mercearia, etc. Mas, por exemplo, se eu pegar o segmento calçadista, o segmento calçadista, ela lançou um marketplace tem 2 semanas, que é a Bicalçados. Então, a Bicalçados, ela lançou o marketplace do setor atacadista. Então, todos os lojistas do setor, eles podem comprar de diversas lojas. Então, de diversas indústrias, melhor dizendo. Então, esse é o modelo. Se a gente pegar aí há 2 meses atrás, a Marco Polo lançou também o marketplace dela. Só que ela focou em peças para ônibus. Então, há uma diferença. Então, como que funciona esse modelo para distribuição? Eu vou dar um exemplo simples aqui que o pessoal vai entender. Eu posso ter uma distribuidora para o segmento de mercearia, por exemplo. Então, vou vender lá arroz, feijão, óleo e etc. Só que essa distribuidora, ela não tem estrutura, nem estrutura de armazenagem e nem estrutura de logística para atender produtos, por exemplo, congelados. Então, eu estou falando aí de carnes, sorvetes. Muito específico, né? É um segmento muito específico para quem compra só arroz e feijão. Exatamente. Tem que ter uma outra estrutura muito maior, muito mais... Exato. E aí, só que o cliente que essa distribuidora visita, ele é um cliente que compra carne, compra sorvete para vender no supermercado dele, né? Então, o que foi feito? Essa empresa que tem esse tipo de produto, essa distribuidora que tem esse tipo de produto, o que ela fez? Ela fez um acordo com as indústrias, então, por exemplo, sorvete e congelados, que a força de vendas dele irá vender os produtos e a entrega vai ser feita pela indústria. Então, por exemplo, eu estou com o meu representante da distribuidora, ele foi até o cliente, olha, tá bom, eu tenho esses produtos aqui que estão no meu portfólio, mas eu tenho esses produtos aqui de parceiros também. Então, eu tenho sorvete. Então, esse distribuidor amplia o portfólio e ele amplia a atuação junto ao cliente. Então, essa é a principal diferença.
E o que essa distribuidora ganha? Ela ganha uma remuneração dessa indústria. Então, todo o processo de entrega é feito pela indústria, mas a venda, a força de vendas, ela é feita pela distribuidora. Então, esse é o principal ponto de diferença em relação ao B2B, ao B2C, né, que é o consumidor final. No B2C, a gente vê muito a venda pelo e-commerce nesse modelo. Agora, no B2B, na distribuição, não. Eu posso ter a venda, sim, pelo e-commerce da distribuidora, mas principalmente pela força de vendas. Então, por exemplo, a gente tem clientes com mais de 200 representantes em campo. Então, essa força de vendas desses representantes vão vender os produtos dessa distribuidora e o produto dos parceiros no modelo de marketplace. Então, o conceito é um pouco diferente. A gente não pode pensar só na web, no e-commerce web. Então, o tema marketplace para a distribuição, ele é mais amplo do que a gente vê hoje no mercado. Os ganhos. Quais são os ganhos para uma empresa que faz a opção por utilizar uma plataforma de marketplace? Além do ganho de vendas. Bom, perfeito. Valor, né? Porque ele cresce a base, né? Ela cresce a rentabilidade dela, vamos dizer assim. O mix. Exato. Aqui você já está enumerando vários aqui. Que eu fico imaginando com a força de vendas lá no cliente, que vai ter que ter um diferencial, né? Ele tem que vir com um portfólio diferente, que do jeito que está não dá muito mais para ficar. O ponto principal é o seguinte, como os processos estão dinâmicos, até a equipe de vendas, de compras do cliente, ele já não tem muito saco para ficar recebendo tanto representante na mesa dele, né? Então, ele fez uma negociação, ele vai seguir. Agora, quando a gente fala de distribuidores, esses distribuidores, eles atendem clientes menores. Então, supermercado, que geralmente eu tenho um dono ali que cuida de tudo, então ele é responsável pela compra, ele tem que gerenciar estoque, enfim. Então, ele é um faz-tudo. Então, ele ficar recebendo diversos representantes no dia para ficar, tá bom, agora eu vou comprar aqui produto de mercearia, agora é só congelado, agora é produto de limpeza, cada um com um representante. Então, se ele tiver em um único representante, que ele tenha as mesmas condições de venda que se ele estivesse comprando de um representante separado, ele vai preferir comprar de um único representante. Ou, no melhor dos casos, tá bom, esse representante aqui, ele já me atende, mas eu consigo vender todos esses produtos no modelo de e-commerce também. Então, ele vai ganhar ainda mais tempo. Então, imagina a pessoa que é o dono do supermercado, é só ele que faz tudo. Então, se ele tiver o representante que já faça o pedido de todos os itens que ele precisa, ele já vai ter um ganho. E ele vai ter um ganho ainda maior se ele puder fazer a compra ele mesmo. Então, por exemplo, ele vai tocar o negócio dele e à noite ele pode fazer as compras no e-commerce. E nesse e-commerce vai ter todos os produtos, porque aí não vai ser e-commerce, vai ser marketplace, né? Então, ele vai pegar, vai comprar os produtos que a distribuidora tem no portfólio dele e vai comprar os produtos dos parceiros também. Então, esses são os maiores ganhos. Isso com a visão do cliente, né? Então, ele passa a ser, esse distribuidor, ele passa a ser referência para o cliente dele. Como ele visita vários clientes menores, fala, tá bom, eu sempre vou entrar aqui ou no marketplace desse distribuidor, porque eu sei que eu posso encontrar diversas empresas, diversos parceiros, diversos produtos num lugar só. Então, geralmente, quem é mulher, por exemplo, né? Por que ela vai muito no shopping? Chega lá, tem um monte de loja, né? Um monte de loja para comprar. Então, é mais fácil ela ir no shopping que ela tem diversas opções do que ela ir numa loja de bairro que ela vai ter uma loja só como opção. Então, eu estou fazendo uma analogia aqui com a pessoa que compra hoje. Então, ela é mais fácil, se eu tenho as mesmas condições, ir num lugar só e resolver tudo, do que eu ficar picando as compras e, às vezes, eu não sei se eu tenho a melhor condição.
Como a equipe de venda vê o marketplace? Os A representantes equipe de venda, comerciais. o representante comercial, na realidade, ele é beneficiado com o modelo de marketplace. Por quê? Mas alguns acham que não, né? Que existe uma certa competição. Porque assim, o conceito ele é um pouco diferente, né? O marketplace a gente tem que desmistificar que não é só o e-commerce, ele vai vender isso na ponta, né? Então, se eu pensar como e-commerce, primeiro que assim, quem é o vendedor efetivamente, ele não perde espaço com o e-commerce e nem com o marketplace. Por quê? A atribuição dele, ele ganha mais atribuições com esse perfil. Então, por exemplo, eu posso ter uma carteira de 30 clientes, por exemplo. Com o modelo de e-commerce e marketplace, esse representante ele vai passar a atender 50 clientes. Só que 25 clientes ele vai atender via portal, né, via marketplace no portal, e 25 ele vai atender presencialmente. Então, ele vai passar a ser um gestor de relacionamento daquele cliente. Então, é lógico que ele tem que acompanhar se aquele cliente está comprando ou não. Eventualmente, ele tem que fazer aquele follow-up com o cliente. Mas, para as vendas mais básicas, ele vai conseguir direcionar para um canal de vendas mais rápido para o cliente. Porque tem muitos que, como a gente atua em diversos segmentos, tem alguns que o comprador não quer nem receber o representante mais. Então, se o representante fala, não, tá bom, eu vou direcionar para o e-commerce e eu continuo recebendo comissionamento disso. Então, muitas empresas, até que a gente implementa, a gente orienta dessa forma, que o representante ele precisa ser comissionado com e-commerce. Ele vai ser um gestor de relacionamento daquela carteira. Então, a responsabilidade dele aumenta. Agora, se for somente o tirador de pedido, aí esse realmente vai perder espaço, né? Eu falo isso tem 20 anos. Eu falo tem 20 anos que eu falo isso, Fabiano. Que esse modelo tradicional já tinha deixado de existir há muito tempo, né? E aí a gente conversando sobre a questão, né, da digitalização, dessa transformação toda, as pessoas, mas o modelo do representante vai mudar. Veio o e-commerce e tira ele muito desse lugarzinho que ele estava. Alguns, né? Outros já são realmente os consultores. Mas aí agora não tem mais lugar para o tirador de pedido. Tem lugar para aquele profissional que estabelece relacionamento. Exatamente, exatamente. Você comentou 20 anos, né? Essa pandemia, ela deu uma chacoalhada em muita coisa, né? Acelerou muita coisa, né? Tem muitas empresas já colocando o home office de forma definitiva. Então, uma corrida das empresas para implementar e-commerce, enfim. Então, agora está na hora de tirar realmente, porque se não tirar isso do papel, ele vai perder mercado e ele não consegue recuperar mais, né? Tá. E quem pode utilizar uma plataforma de marketplace? Bom, o modelo que a gente trabalha é só entre empresas, né? Então, B2B. a venda por B2B, exatamente. Então, por exemplo, o que a gente eu converso muito internamente. A gente tem alguns modelos que podem ser trabalhados, né? Primeiro, a indústria. A gente está sendo procurado por muitas indústrias para trabalhar nesse modelo. Então, tem pessoas que a gente conversa, faz reunião, fala, olha, tá bom, eu gostei do modelo e eu vou propor para os meus distribuidores trabalharem nesse modelo. Agora, ele não necessariamente ele precisa trabalhar somente com os distribuidores. Então, por exemplo, uma indústria, ela pode trabalhar com outra indústria no modelo de parceria. Então, por exemplo, nesse modelo de marketplace. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma indústria, vou colocar um setor aqui, mais para o pessoal entender. Do segmento farmacêutico, por exemplo. E eu tenho uma equipe muito forte de vendas em Minas Gerais. Tá bom.
Só que aí eu tenho um outro parceiro, ele é do setor de cosméticos, então trabalha com shampoos, condicionadores e cremes para pele, etc., que ele é muito forte em Goiás, por exemplo, né? Então, o que ele pode combinar? Ele tem perfis de clientes semelhantes. Então, por exemplo, esse de Minas aqui, que é do setor farmacêutico, ele visita várias drogarias aqui em Minas, né? Que esse cara de Goiás, ele não atende, o representante dele não atende esse segmento, ele não atende esse tipo de cliente. Então, o que ele pode combinar? Ele combina com essa empresa aqui, farmacêutica de Minas, para vender os produtos dele no modelo de marketplace. Então, imagina o seguinte, o representante aqui, farmacêutico aqui de Minas, ele chegou no cliente, que é uma drogaria, falou, olha, eu tenho esses remédios e tal, ele vai vender, pô, só que eu tenho toda essa linha de produtos cosméticos que você tem aqui na sua gôndola. Ah, você tem? Tenho, e com as mesmas condições da indústria. Perfeito. Aí ele passa o pedido único, então ele entra na plataforma, passa o pedido, e aí a empresa que ele trabalha recebe o pedido, e essa empresa de Goiás que trabalha com os cosméticos também recebe. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é para os dois, para os três, né? Então, para o cliente que ele está centralizando a compra com as mesmas condições, para a indústria de Minas que está vendendo, que ela vai receber uma remuneração sobre isso, e para a indústria de Goiás que está vendendo os produtos dela e com um custo baixo de aumentar a equipe. Então, são algumas vantagens. Às vezes, o pessoal pensa que eu vou fazer somente com os distribuidores. Não, eu posso fazer esse modelo entre as indústrias. Eu posso otimizar a equipe de vendas dessas indústrias. Então, a gente... quem está trabalhando conosco, os projetos já fecharam, o cara abriu a cabeça. Falou, não, peraí, eu posso trabalhar de várias formas aqui. Eu posso trabalhar com distribuidor, eu posso trabalhar com outros parceiros, eu posso ter um segmento de atuação, que eu tenho uma indústria, já tenho uma força de vendas forte, eu posso fazer parceria com essas empresas para vender. E quem vende, se a gente for olhar, o mercado B2B, ele é muito maior. Então, se as empresas como Americanas, por exemplo, a própria Magazine Luiza, né, ela entendeu que é um ponto que ela pode ganhar muito dinheiro. Se o pessoal entrar, quem está mudando a cabeça, ele vai beber água limpa. Então, ele vai começar a ele vai virar referência no segmento dele, o cliente vai procurá-lo. Então, essa é uma mudança de paradigma que o empresário, muitos já estão mudando a cabeça, a gente está com muitas reuniões, principalmente, é estranho, né? Na pandemia, nós nunca tivemos tantas reuniões para falar desse assunto, né? Então, quando a gente solta isso no Instagram, tem muita gente que nos procura, querendo saber do modelo e forma de atuação. Realmente é uma mudança de mindset, né? Que é a palavra que a gente tem mais escutado por aí. Porque o setor atacadista distribuidor, ele é muito tradicional, né? São extremamente familiares, né? Mais de 90% são familiares, tem estrutura familiar, e isso é uma mudança muito radical, né? Quase que mudar o negócio, que geralmente o dono foi o representante comercial e, né, trilhou aquele caminho todo. Então, é um momento de mudança até de cultura mesmo, do negócio. Exatamente. E o ponto principal, Juliana, é o seguinte, a maioria dos nossos clientes, quem está comprando essa ideia é a nova geração, né? Então, segunda geração, né? A terceira. Tem casos que até terceira geração já tá atuando no negócio, né? Mas, então, geralmente passa de esse processo, e ele que está tocando o negócio. Então, ele vem com uma outra cabeça, já um mindset digital, com uma mudança de cultura. Então, muitos nem e-commerce tem ainda, estão correndo para implementar o e-commerce. E isso já é uma mudança, ele já tem um certo receio em relação ao e-commerce.
Então, quando a gente fala de marketplace, que ainda é uma evolução disso, são outras regras frente, né? de negócio, aí tem muitos que ah, não, peraí, eu já estou com dificuldade do e-commerce. Você já está falando que tem outro caso, deixa eu ir devagar aqui. Agora, tem outros, não. Olha, se eu sair agora, não só eu vou garantir a sobrevivência do negócio, mas como eu posso sair à frente dos meus concorrentes. Porque isso vai virar uma realidade. Eu estou falando aqui, não é a Dynamics que está colocando. Eu vou pegar como referência a Martins, que é o maior, ele já está... Então, o setor calçadista, que é muito tradicional, ele já entrou. A gente está com projetos de outros segmentos muito tradicionais. Então, se a gente pegar o segmento agro, a gente está à frente de negócios do mercado agro, PET e VET da mesma forma. A gente tem do setor automotivo, mármores e granitos, enfim. Então, tem vários setores já caminhando para esse tipo de negócio. Então, por exemplo, nós fomos procurados por empresas logística que colocaram esse modelo de negócio, até propondo outras formas de negociação. Então, por exemplo, uma distribuidora ela pode trabalhar com um modelo de marketplace e ela deixar, ou uma distribuidora, ou a própria indústria. Então, ela pode mandar, por exemplo, os produtos no modelo de armazém fechado. Então, ela faz uma remessa de armazém fechado, deixa o produto disponível. E aí, se esse distribuidor vender o produto dela, ela fatura para não ter bitributação e o produto chegar mais barato na ponta. Ele fatura direto. Ele fatura direto. Ele fatura direto. Então, a gente evita o processo de bitributação. Só que aí, esse distribuidor, se ele fizer a conta, ele vai ver que a margem líquida dele, às vezes, pode ser até menor do que ele está ganhando no marketplace. Então, imagina o seguinte, eu compro um produto com margem baixa. Quais os custos que eu tenho ali? Eu tenho o custo administrativo, eu tenho o custo do setor de compras, eu tenho o setor de faturamento, eu tenho o setor de armazenagem, eu tenho o setor de transporte, por aí vai. Se eu pegar na ponta do lápis, muitos produtos, às vezes, não têm uma rentabilidade. Às vezes, alguns dão até prejuízo. Mas aí o cara pensa, eu montei aqui cliente, estou trabalhando um mix aqui, e, no geral, eu consigo olhar bem com uma margem boa. Só que esses produtos, se ele fizer o seguinte, tá bom, esses produtos aqui que eu não tenho margem, e às vezes eu tenho uma dificuldade de colocar por preço nesse produto. Tá bom, eu vou mudar meu negócio, eu vou passar a vender nesse modelo, negocio uma tabela de preço diferente, e aí eu vou ser remunerado por isso. E eu vou colocar no meu portfólio os produtos que tenham maior rentabilidade. E aí ele consegue seguir. Então, ele passa a ter maior rentabilidade, ele consegue atuar com o cliente com o mesmo mix, que para o cliente vai ser só entrega em duas, três notas, né? Mas ele comprou uma única vez, então para o cliente é indiferente. Ele precisa do produto e com a melhor condição. E para o distribuidor, ele consegue negociar uma margem melhor, então ele vai atuar, ele pode ter custo de armazenagem menor, e aí ele pode ganhar em outras frentes. Então, é um modelo, se ele pegar o negócio, estudar no detalhe, ele pode ter muitas vantagens nesse processo. O Alessandro De Simone entrou aí agora, é um advogado brilhante do setor atacadista e distribuidor, e quando fala nessas questões de tributação, meu coração até dispara. Porque trabalhar num país com tantas desigualdades, né, é muito complicado. Aí quando você fala, né, da bitributação, realmente é um assunto que tem que ser bem avaliado, né? E se existe essa possibilidade do valor ser menor na ponta, né, é um bom negócio. É um bom negócio. Tem casos de diversos setores que a gente viu isso. E aí até ampliar a capacidade de venda do distribuidor. Então, por exemplo, para esse distribuidor, ele vai atender, eu vou dar um exemplo aqui, ele vai atender clientes de pequeno porte, por exemplo.
Então, ele tem preço para praticar com esses clientes de pequeno porte. Se ele crescer um pouquinho, se ele for de médio porte, ele já não consegue vender, porque ele não tem preço competitivo para vender. Mas, às vezes, ele trabalha numa região que, se ele fizer um acordo com a indústria, ele tem a mesma remuneração, né, como se ele fosse vender para o pequeno, só que ele vai passar a vender, ele amplia a capilaridade dele. Então, ele passa a atender outros clientes que ele não atendia. E ele é remunerado por isso. Então, a conta que ele tem que fazer, às vezes eu só olho o meu markup, né? Então, vou colocar meu markup ali, tá bom, o cara, eu negociei com ele aqui, mas o cara está me pagando esse percentual. Se ele for fazer essa comparação, nunca vai dar certo mesmo. Agora, se ele pegar o detalhe de todo o custo que ele tem, desde a compra, de manter uma equipe de compras, operacional, de manter, né? Logística. O operacional, logística, estoque, sistema de gerenciamento de estoque. Então, por exemplo, se a gente pegar o setor... eu estava conversando com uma indústria de alimentos congelados, né? Ele falou, a distribuição ela parou de trabalhar porque não tinha margem para competir. Mas se ela não tem margem, por que não mudar a forma de negociar? Eu posso continuar vendendo esses produtos, só que aí eu não vou armazenar, eu passo a entrega diretamente pela indústria. Então, são novos modelos de negócio que, se o empresário ele colocar no detalhe, ele fizer um planejamento apurado, calcular todos os custos, ele pode ter um bom negócio. Lógico que cada caso é um caso, né? Então, nós temos segmentos diferentes, podem ter casos que realmente não façam sentido, mas tem muitos casos que fazem sentido. Então, o que ele precisa fazer? Uma análise de ponta a ponta, analisar o mix de produtos, a rentabilidade, se vale a pena trabalhar com esses produtos ou não, ou se eu posso direcionar e trabalhar com produtos específicos que me dão margem. Qual que seria o passo a passo para a implantação de um marketplace? Bom, o primeiro passo é essa avaliação de negócio. Avaliar os produtos que ele está trabalhando, avaliar os clientes e o segmento desses clientes. Então, eu citei o caso aqui de farmácia, a farmácia ele não vai comprar somente remédios, né? Eu tenho ali, tem alguns que compram até ração, né? Então, eu tenho... Meia fina. Então, eu tenho casos que eu tenho diversos tipos de produto. Então, a primeira análise de negócio é avaliar meus clientes, o potencial de compra desses clientes, quais os produtos, os segmentos, né? Fazer uma avaliação interna do meu mix que eu estou trabalhando, da margem desse mix. Feito isso, ok, eu vou ter uma lista de itens que eu posso trabalhar de forma diferente. Com base nessa lista de itens, aí sim eu posso procurar os parceiros e negociar as condições com esses parceiros. O que eu posso falar é o seguinte, a indústria ela está interessada nesse modelo de negócio. Então, isso, não vou falar de todos os segmentos, que nem todos, mas boa parte da indústria, nós recebemos vários contatos aqui para direcionar os distribuidores para eles, né? Então, se a gente pegar até novas indústrias com um pequeno porte, qual que é a dificuldade do distribuidor, né? Às vezes chega uma indústria e fala, olha, eu tenho esse mix aqui de produto, olha, eu não vou poder trabalhar com esse mix todo. Por quê? Porque se eu comprar, eu vou deixar armazenado, e se eu não vender? Eu vou ter custo. E aí acaba que ele não trabalha com o mix completo da indústria. Agora, nesse modelo, como ele não tem que comprar o produto, eu começo a trabalhar com o mix completo da indústria. E ele segmenta para os clientes que compram produto, né, a linha toda, a linha A, exatamente. B, C, né, ele começa a segmentar. Por mais que eu posso ter produtos com giro baixo, só que aí eu vou direcionar para esse modelo. Eu não preciso estocar. Então, às vezes, se ele colocar na ponta do lápis, ele pode trabalhar. Olha, eu tenho perfil de clientes aqui
que eu tenho alguns produtos que me dão margem e que eu posso trabalhar. Eu sempre tenho venda, então posso manter meu estoque. Agora, se ele calcular o custo de armazenar de muitos produtos, ele vai ver que ele está perdendo dinheiro. Ele está deixando armazenado, às vezes ele tem dificuldade, às vezes tem que fazer até um queimão lá para desovar aquele estoque. Então, se ele fizer um planejamento adequado, com um mix, uma curva ABC de produtos, para que ele, não, tá bom, eu vou trabalhar com esse aqui e esse outro, eu consigo atender, eu só não consigo atender, mas eu vou ampliar o meu mix para o cliente, eu posso trabalhar nesse modelo. Então, é uma forma, se ele pegar no detalhe e avaliar, ele tem mais benefícios do que ele vai ter perda de receita por algum motivo. Como é que fica a questão da regionalização das vendas nesse caso? Porque geralmente o distribuidor ele tem sua limitação de região, né? Quando você passa a vender, né? Você falou no caso, por exemplo, da empresa de Goiás de cosmético, né? Foi o exemplo que você deu. Uhum. Tudo bem, eu sou uma indústria farmacêutica ou um distribuidor de produtos, e aí eu tenho um cliente no Brasil inteiro. Como é que eu faço como é que eu cerco essa região? Porque um dos grandes benefícios do marketplace é abrir a região. E nesses casos, como é que a gente faz com essa política comercial? A questão da escolha dos parceiros, ela é fundamental. Então, eu não posso escolher um parceiro que ele vai virar mais um concorrente, ele vai me dar mais dor de cabeça do que benefício, né? Então, eu vou ficar brigando, eu vou mandar um representante, tem um representante dele, então isso não faz sentido. Eu preciso, nesse planejamento, além de escolher os produtos que eu vou trabalhar nesse modelo, escolher os parceiros que vão complementar a minha oferta. Então, esse caso de Minas e Goiás foi nesse sentido. Agora, se você tem um cliente, um parceiro, melhor dizendo, que ele tem esse modelo, aí você precisa acordar regiões de atuação dele nesse modelo, para um ficar brigando com o outro. Então, por exemplo, se eu atendo o Brasil todo, e eu tenho uma deficiência, por exemplo, na Bahia, né? Então, eu negocio que na Bahia ele faça as vendas nesse modelo. Agora, outras regiões do Brasil, ele não pode trabalhar nesse modelo. Então, são formas, então tudo é uma negociação. Então, a gente provê a plataforma para ele variar o modelo de negócio. Mas a decisão da forma que ele vai trabalhar, com quais parceiros, aí a decisão fica do cliente. Do distribuidor, né, no caso. Ou o distribuidor ou a própria indústria, né? Que ela pode trabalhar com parceria com outras indústrias também nesse modelo. É muito interessante, né? E eu acredito muito nesse modelo comercial. Me fala uma coisa, é interessante, eu acho que é possível. E custo para se implementar uma plataforma de marketplace? Quais são os custos? Quais são as demandas? O que eu preciso ter na minha empresa para implantar uma plataforma de marketplace? Bom, quando a gente fala de B2B, o distribuidor, a indústria, ela já tem um RP, né, de controle, né? Então, esses custos, para quem é empresário, é a mesma coisa de colocar um e-commerce e força de vendas, né, na empresa dele. Então, por exemplo, eu vou colocar um e-commerce, só que ao invés de eu colocar somente um e-commerce, eu vou colocar um e-commerce já no modelo de marketplace, né? Então, o que a gente traz de diferente... Calma aí. Já vou colocar um e-commerce no formato de marketplace? Me explica isso aí direito. Porque para o empresário, ele pega e fala, eu vou implementar um e-commerce, tá bom. Sim. O marketplace não deixa de ser um e-commerce, ele vai ser um e-commerce. Só que aí, é um macro, né? Só que aí eu vou colocar, eu vou colocar na web, para ele vender os produtos dele, só que essa plataforma que a gente coloca, ela já está adequada para vender produtos de parceiros. Então, por exemplo, a nossa cobrança
A gente faz, se a gente pegar outros players, o nosso custo é o custo de implementação de um e-commerce tradicional. Só que, além do e-commerce, a gente já coloca esse modelo de marketplace para trabalhar. Leva dois e paga um. Leva dois e paga um, é tipo isso. Muito bom. E a estrutura necessária para fazer uma implantação dessa na empresa? Estrutura física até, de pessoal, o que é necessário além do que já se tem? Bom, esse processo para nós ele é muito simples, a gente faz ele todo de forma remota, né? Então, o que a gente precisa é a conexão com o RP dele. Então, essa conexão com tempos de pandemia, tá tudo na nuvem, então ele passa os acessos, a gente já faz essa integração. Então, o processo ele é muito simples, né? Integra então, com todos os RPs? Integra com todos os RPs? Ele integra com qualquer RP. Então, eu vou falar uma questão técnica aqui, alguns conhecem, a gente tem uma API, né? Então é uma comunicação com qualquer sistema. Então, a gente não só, além de ter a plataforma, a gente pode conversar com outras plataformas também. Então, por exemplo, tem um processo que a gente implementou que o cliente tinha um chatbot dele, a parte de atendimento separada, e aí o que nós fizemos? A comunicação do e-commerce, por exemplo, de carrinho abandonado. Então, se o cliente passar ali mais de 30 minutos e ele não fechou o carrinho, já dispara esse processo com o chatbot para a equipe de atendimento. Então, a equipe de atendimento fala, o cara tá aqui, 30 minutos, ele não comprou. O pessoal liga, opa, e aí, o que aconteceu? Está com dificuldade na compra, o que é? E aí ele vai tomar uma ação. Então, esse modelo de API, a gente consegue comunicar com vários sistemas. Então, desde captação de leads, né, eu posso ter um sistema de captação de leads, ele vai trazer para o nosso sistema que é a boca do funil, por exemplo, do funil de vendas, para que possa trabalhar. Então, é uma plataforma aberta que a gente recebe e envia dados para outros sistemas, e o foco principal é o quê? Negócio, gerar venda. E esse é o objetivo. E aí essa plataforma ela vai para onde? Ela está disponível para o tablet, para o celular do representante? Como é que é isso, assim, na prática? Bom, a plataforma é única com visões diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter a visão no aplicativo. Então, o representante que está visitando o cliente, ele vai ter essa visão. Eu posso ter uma visão na equipe de televendas, que ele vai ter uma visão web, ele vai entrar no browser dele, para a internet, e ele vai ter todos os dados ali. E eu posso ter a visão do cliente que ele está vendo via e-commerce, né? E o diretor comercial, ele está acompanhando todas as vendas dele no tablet. Ele está numa reunião, ele entra no tablet dele e consegue toda a evolução. Então, como é uma plataforma na nuvem, e eu tenho diversas formas de visualização de acordo com o perfil de cada um, né? Então, isso é transparente. Posso ter aplicativo, web, e-commerce, marketplace, enfim. Eu tenho diversas formas de visualizar isso. Qual que é o diferencial da Dynamic Sales? O nosso diferencial, quando a gente fala de marketplace, a gente só pensa no e-commerce. Eu vou entrar no site aqui, e-commerce, e vou comprar, e eu posso comprar o produto de parceiros. O nosso diferencial além de trabalhar nesse modelo que está na web, o marketplace ele funciona na força de vendas. Então, a força de vendas pode trabalhar com os produtos da distribuidora ou da indústria que ele está vinculado e pode vender os produtos de parceiro. Esse é o principal ponto em relação ao tema marketplace. Então, ele não está atrelado a um site somente. Ele está atrelado a qualquer canal de venda. Seja o representante na ponta, se o cliente ligar no televendas, o televendas consegue vender os produtos da distribuidora e dos parceiros dela. Então, esse é o ponto principal. Eu não fecho somente no canal de vendas
que deu uma travadinha. Diga. Acho que deu uma travadinha. Repete para mim, por favor. Você falou que o diferencial é na força de vendas. Em qualquer canal de vendas. Então, eu posso ter o canal de vendas do representante que visita o cliente, eu posso ter no televendas e posso ter na web, né, com o e-commerce, com o modelo de marketplace. Então, se a gente vê o que oferece no mercado, ele vai oferecer, tá bom, eu vou transformar a sua distribuidora no marketplace. Tá bom, só na web, né? E a minha força de vendas que ainda é muito forte. Então, tem clientes que, mesmo com e-commerce, o vendedor ainda... Ele existe o vendedor, né? Então ele passa a ter um outro perfil, mas ele continua. E dos distribuidores, a fonte maior de pedidos continua sendo o representante. Então esse é o nosso diferencial. Conseguir trabalhar no modelo de marketplace para a força de vendas. E quanto tempo demora para a gente implantar um marketplace, uma plataforma dessa numa empresa? Média. A média vai ser 2 meses para implementar. Agora, tem casos e casos, né? Então, depende da quantidade de fornecedores que a gente está integrando, depende da quantidade de produtos e regras comerciais que eu vou ter que aplicar. Se eu tenho que aplicar regras de acordo com região, então, por exemplo, a região eu não vou atuar, eu não posso atuar com esse produto, enfim. E o que a gente faz é esse mapeamento antes, tem essa conversa com os distribuidores e indústrias para orientar sobre esse processo, né, e conduzir a implementação. Eu digo assim, que a implementação ela é a parte mais rápida do processo. O que demanda mais tempo tem uma avaliação das empresas, né, que eu comentei, de perfil de cliente que ele atende, os produtos que eu preciso trabalhar, que eu vou continuar trabalhando, e outros que eu vou direcionar para o parceiro, e a escolha e negociação com esses parceiros. Então, essa é a parte que demanda maior esforço. Feito isso, as regras já estão definidas, é colocar em operação, né? E aí você falou uma coisa super importante, né? Uma coisa extremamente importante, que é a importância do CRM. Exatamente. Toda a visão quem é quem. do... Quem é quem, exato. Então, qualquer canal de vendas, você tem esse detalhe, não só dos canais que você atua e do perfil, margem, toda essa informação é importantíssima para a tomada de decisão. E você tem percebido que está todo mundo ok no CRM? No CRM atualizado? Ou é um problema? O CRM, o pessoal tem uma certa dificuldade de ficar atualizando, né? Então, por exemplo, o nosso CRM, ele tem um conceito um pouco diferente, porque a gente exige o mínimo de inputs que a pessoa tem que... obrigatórias, vamos dizer assim, né? Que ele entende como obrigatório. Não, vou ter que... Para toda oportunidade, eu tenho que ficar registrando aqui, tem um passo a passo burocrático. O nosso modelo de CRM, ele foi feito específico para vendas no tete-a-tete, né? Então, eu estou visitando meu cliente lá, o cara está comprando, eu já estou fazendo o processo ali. Então, a gente colocou ferramentas no meio do processo que a gente consegue colher os dados, mas não é um problema para quem está colocando. Porque a maioria qual que é o problema principal? O cara tem tanto dado para ele preencher ali que enche o saco e ele não preenche nada. No segundo então, esse ele desiste. No segundo ele já desiste. Exatamente. Então esse é o ponto principal. As informações que a gente colhe já é com esse objetivo de agilizar a força de vendas. Então o objetivo não é ficar preenchendo. Ele ter velocidade nas vendas e colher o que é necessário para o negócio seguir. Porque eu tenho falado muito sobre isso. O que vai ficar, para mim, enquanto psicóloga e super atenta às questões corporativas, se chama relacionamento. Perfeito. Continuou, a era do relacionamento continua. Outro dia eu li uma coisa super interessante dizendo que a era 4.0 é a era da transformação digital. A era 5.0 vai ser a época do relacionamento.
que está tudo tão perfeito. digitalizado, tão robótico, tão, né, assim, no Exato, teclado, que o que vai exato. sobre o que será 5.0 serão os relacionamentos, né? As Perfeito. Perfeito. conexões, a questão, para mim, é isso aí que vai manter, né? Por exemplo, na hora que você fala em relação à indústria, ao cliente, ao B2C, é relacionamento. Eu acho que a plataforma do Marketplace ela vem para ajudar, mas ela jamais vai tomar o espaço do tete-a-tete. Que não Com seja certeza. para Sem tirar os dúvida. pedidos, não vai ser para tirar os pedidos, vai ser para gerar confiança, gerar, né, Exato. a questão dos lançamentos, das apresentações, isso aí é que vai ficar, porque o resto... Exatamente. Exatamente. Concordo 100%. É isso. Aí eu até coloquei uma coisa interessante, quando eu coloquei o post, eu escrevi assim, como e quando implantar o Marketplace? O como, você já me deu o passo a passo. E quando, é hoje, né? É ontem. Não, ontem não. Foi ontem. Ontem Foi não, pelo ontem. amor de Deus. Ontem você tinha que ter planejado antes de ontem, não é? Mas Então, é o momento. o ponto principal é assim, eu citei nomes de algumas empresas aqui, elas já estão caminhando para isso. Ainda há um espaço enorme para crescer esse mercado. No B2C já tá, o oceano já está bem vermelho, né? Sim, Agora, mas representam só 5%. Não é verdade? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, a gente, não, acabou, e-commerce não tem mais tempo, não adianta mais a gente implementar porque já está saturado. Não, são 5%. Se chegar a 10% está maravilhoso. Então ainda é é o muito que, incipiente. o que eu falo para o B2C já tem vários players e já estão muito à frente, né? Sim, Agora, se mas a tem gente espaço para pegar, começar também, né? Mas tem muito espaço para começar. tem. Assim, para começar, aí você tem que começar com os diferenciais, né? Aí você já tem que, já é um negócio que você precisa estruturar melhor. Agora, no B2B, ele é um bebê ainda. Então, tem muitas empresas que já estão trabalhando nisso. Então, a gente está recebendo muito contato para montar esse novo modelo de negócio, até esperando, né? Então, o cara que está implementando, ele quer beber água limpa, ele quer sair na frente e virar referência, né? Então, quanto mais rápido ele virar referência, melhor. Porque os outros que vierem depois, eles vão ter mais dificuldade. Então, ele vai ter que ganhar do que está na frente com diferenciais. Às vezes, ele vai ter que fazer outras condições que a margem dele não pode ser tão boa assim, enfim. Aí, quem começar agora, a tendência de sucesso ela é muito maior do que quem vier É, depois, com eu certeza. tenho falado muito isso, né? Agora nós estamos no momento de dança das cadeiras, né? Aquilo que te Perfeito. trouxe até aqui não vai te levar até o futuro, Exato. definitivamente não vai te levar. Exatamente. E Darwin, mais uma vez, né? Os que sobreviverão serão os mais adaptados às mudanças. Não são os É, maiores e nem, né? Então acho que o momento é esse. Muita gente que está muito bem, não estará, e quem não está, estará, dependendo do tipo, né, de caminho que, né, perfeito. pretende seguir. Acho que a pandemia veio para Perfeito. ensinar isso para gente, né? Com certeza. Então tem, a gente pegar, muitas empresas estavam muito bem no mercado e com a pandemia o negócio foi a zero, né? A zero. E já teve outros segmentos né? Então, se a gente pegar o segmento aí de cadeiras para escritório, nunca vendeu tanto, né? O pessoal em home office, Papelaria, né? Papelaria, papelaria, enfim. muito. Então, tem muitos negócios que cresceram com a pandemia. Agora, outros foram a zero. Então, faz parte, né? O mercado é isso mesmo, tem esses altos e baixos, né? É. Você E vamos colocou, nós. se adaptar, ele vai sobreviver.
vamos nós, né, tentando. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas em Sim. dúvida o que vão fazer. Então, a gente tendo bons exemplos de empresas que já estão fazendo, empresas, né, que a gente sabe que são empresas ágeis, são empresas maduras e que estão, né, nesse processo, quem tem olhos que veja, né? Quem tem ouvidos que ouça. Exato. Então, é bom prestar Exatamente. atenção. Olha, Exatamente. estamos chegando no final do nosso momento. Queria te agradecer muito. Extremamente interessante esse assunto. Eu, para te falar a verdade, Marketplace aprendi, comecei a entender com a Magazine Luiza, né, que é uma das grandes referências no país. Sim, sem dúvida, E sem aí, dúvida. trazer isso para o setor, né, da distribuição é muito interessante falar nesse momento. Então, eu queria te agradecer. Muitas pessoas já me falaram que vão assistir essa live. Ela estará gravada no IGTV. Depois eu te passo o link. Vai ser gravada também no Perfeito. YouTube. E, no mais, eu quero te agradecer. E, acabando isso, eu quero ir lá no escritório. Tá bom, perfeito. Tá combinado. Eu que te agradeço aí o convite, foi muito bom a conversa. Quem nos assistiu aí, agradeço quem assistiu. Quem não assistiu vai conseguir ver depois também. Vai. Muito obrigado. Muito bom. Fabiano, muito obrigada. Então, boa noite. Amanhã a gente vai ter lições aprendidas nesses mais de 100 dias de Covid com o Aderley, que é da área da saúde animal. Ele é o CEO da Perfeito. VetBR. Um grande amigo Perfeito. e um cara, né, que tem uma visão bem interessante também. E esse vai dar o que falar. Esse vai tomar água limpa, tenho certeza. Maravilha. Querido, muito obrigada, viu? Tudo de bom, sucesso para você. Estamos juntos Para sempre. nós. Tá Obrigada. bom. Até mais. Obrigada, Abração. gente. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.